Boa noite, moçada, tudo jóia? Eu espero que vocês estejam bem. O objetivo da nossa aula hoje é dar uma passada em alguns pontos das aulas que nós tivemos anteriormente, aí como forma de auxílio, então, à nossa avaliação que está chegando, correto? Então, para poder, dentre os pontos que nós vimos, deixa eu aceitando o pessoal, dentre os pontos que nós vimos, então, durante as nossas aulas, desde quando começou, eu chamo a atenção para os senhores a respeito dos órgãos da ONU, correto? Então, para nós não perdermos tempo, deixa eu ver aqui. Ok, apareceu. Vamos lá. Então, dentre os órgãos aí, os órgãos que chamam mais atenção quando nós discutimos os órgãos da ONU é o Conselho de Segurança, certo? Lembrando que o Conselho de Segurança ele se originou na chamada Liga das Nações. Então, mesmo da atual discussão da ONU, esse órgão já existia, correto? Dentre alguns pontos que nós chamamos a atenção, lembrando que esse material é aquele nosso material de apoio que já foi disponibilizado lá no começo de nossas aulas, certo? Então, um dos pontos mais importantes que nós temos que discutir é quanto à composição da ONU, correto? Então, a ONU é composta por 15 Estados-membros, esses são divididos entre membros permanentes e membros não permanentes, correto? Esses membros permanentes, que são em número de 5, aceitando o pessoal aqui, esses membros permanentes, que são em número de 5, eles são também considerados os vencedores da guerra, joia? Então, nós temos aí a China, França, Rússia, Reino Unido e os Estados Unidos. Lembrando, então, novamente, que esses 5 membros permanentes estão sentados, então, no Conselho de Segurança desde seu momento de formação, ok? E ainda nós temos 10 membros não permanentes. Esses 10 membros não permanentes, eles são eleitos, então, de 2 em 2 anos, pela Assembleia Geral da ONU, dentre os membros, então, que compõem a ONU, joia? E aí existe uma regra de distribuição equitativa pelos continentes, e aí, ó, só a critério de conhecimento, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vixe, acho que eu não consigo mostrar, que pena. Deixa eu ver o seguinte, ó, eu copio o link aqui do... Eu vou disponibilizar, eu disponibilizo esse material para vocês, e aí, deixa eu ver se colocar aqui ele vai. Espera aí. Acho que vai por aqui também. Vamos ver. Para mostrar para vocês quais são hoje os chamados membros não permanentes. Mas não abriu, deixa eu ver. Não abriu nada. Vou tentar de novo. Queria mostrar para vocês. Mas eu disponibilizo esse link para vocês lá no nosso... No portal de vocês eu coloco, se não abrir aqui. Vamos ver se vai abrir. Acho que vai agora. Meu Deus, que lerdeza. Eu acho que fica mais lento quando está utilizando o Zoom. Acho que não vai dar, gente. Queria mostrar para vocês. Acho que vai abrir. Vamos ver. Mas que lerdeza. Abre. Tá aparecendo para vocês a imagem? Só se quiser mandar um ok lá pelo chat. Gente, mas está agarrando demais o trem aqui. Nem para rolar a barrinha. Que pena. Eu achei que dava para abrir o Internet Explorer e o
e o outro ao mesmo tempo, não está abrindo. Ah, apareceu. Tá, vamos lá. Olha só, então os membros hoje que são não permanentes, nós temos a Bélgica, que foi eleita esse ano, né? Costa do Marfim, a República Dominicana, a Guiné Equatorial, a Alemanha, a Indonésia, o Kuwait, o Peru, a Polônia e a África do Sul. Então aí por aí você vê isso que nós chamamos de distribuição equitativa, né? Então você vê que tem assim uma coisa meio fora do padrão dos países que fazem composição, tá? Lembrando então que eles são eleitos por 2 anos e a cada 2 anos então ocorre a mudança. Não pode então ter essa reeleição desses países aqui, beleza? Deixa eu ver se vai sair aqui agora. Acho que vai. E agora apareceu o outro lá do lado aí, que sacanagem. Só porque eu não queria mais. Eu, hein? Tecnologias. Pronto, abriu. Vamos lá. Então, olha só. Quando nós discutimos, então, a respeito dessa composição, o que chama atenção? O que chama atenção é a tomada de decisão. E aí vem o primeiro ponto bem emblemático que eu quero passar para vocês. Olha só. As decisões, então, em questões processuais são tomadas pelo voto afirmativo de 9 dos 15 membros. E as demais decisões, ou seja, decisões em todos os outros assuntos que não sejam processuais, são tomadas de 9 dos 15 membros, lembrando que precisa dos votos afirmativos. Joia? Só que o que acontece? Olha só, moçada. A Carta da ONU, ela não discriminou o que são questões processuais e ainda não discriminou o que são essas questões não processuais. Então, é o próprio Conselho de Segurança que diz o que são essenciais, processuais e o que não são processuais. Tá? Então, por isso que você vai ver decisões de cessar fogo ou ainda de declaração de guerra, com 9 dos 15, com a dependência dos 5 membros permanentes, e outras decisões de cessar fogo sem essa necessidade. Tá? Então, há uma divergência a esse respeito, uma vez que a Carta, então, não delimitou qual seja questões processuais e as demais questões. Outro ponto que chama atenção é a discussão quanto à democracia das decisões tomadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Gente, olha só, por que hoje a doutrina mais moderna, inclusive eu acho que naquele material que está naquele site que eu vou disponibilizar para vocês, é uma crítica bem pesada quanto a isso, por que a doutrina que discute direito internacional diz que não há democracia nas decisões tomadas pelo Conselho de Segurança da ONU? Gente, a doutrina e os estudiosos, eles vêm entendendo que, a partir do ponto que eu tenho 5 membros permanentes, sentados então lá no Conselho de Segurança, desde o momento da sua criação, isto colocaria em xeque os interesses por trás dessa permanência, uma vez que esses 5 membros permanentes detêm a maioria do poder bélico e da economia mundial. Então há uma discussão quanto aos interesses por trás desses Estados-membros, beleza? E aí o que acontece? A doutrina vem entendendo que não há democracia, uma vez que, primeiro, como eu disse, a ideia dos membros permanentes desde do surgimento do Conselho de Segurança. E em segunda situação é que, de uns anos para cá, nós estamos vendo a tomada de decisões que envolve segurança internacional sem a anuência do Conselho de Segurança da ONU. Sabe por quê? Se vocês se lembram bem da ideia histórica, após a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos a União Soviética e os Estados Unidos, dividindo então o mundo em 2 lados. E aí o que isso acarretou? Acarretou, ao final da União Soviética e a criação da Rússia, de divisão de interesses dos Estados entre esses 2 países. E o problema é que esses 2 países são membros permanentes da ONU. Então houve um rachão dentro do Conselho de Segurança, que você vê os Estados Unidos tomando medidas que vão, sob o pretexto de proteção da segurança mundial e colocando em xeque a paz mundial, tomando decisões militares
sem a anuência do Conselho de Segurança. E aí, as decisões, então, que são tomadas pelo Conselho de Segurança, tendo em vista a possibilidade do veto, que é isso que a gente quer discutir, do direito ao veto dos membros permanentes, acaba, então, colocando em xeque esta discussão a respeito da democracia. Tá, gente? Não há possibilidade hoje, na sistemática que nós discutimos, de uma alteração da Carta da ONU. Por que eu estou dizendo isso? Imagine a Constituição Federal com as suas cláusulas pétreas. Seria a mesma coisa hoje buscar uma alteração da Carta da ONU. Teria que ter uma nova Carta da ONU, como se fosse aí um poder, dentro de aspas, um poder constituinte originário fazendo uma nova Constituição. E no mesmo sentido, nós temos a discussão da Carta da ONU, que pauta todo o funcionamento da ONU. Joia, gente? Por isso, então, que merece um pouco aí de cuidado esse ponto da matéria que nós vimos. Outro ponto que merece, já dando assim um salto bem gigantesco, é a respeito dos princípios do DICA. Lembra disso? Que é o Direito Internacional dos Conflitos Armados. Gente, esses princípios aqui, eles são de imensa importância para nós. Fica a dica para os senhores. Então, esses princípios aqui, eles formulam esse direito que também é chamado de direito comunitário, direito humanitário. Eu só colocar aqui, eu acho que tem o pessoal que está escutando barulho. Acho que é do microfone, mas está ok. Então, esses princípios os princípios que pautam o DICA. Tá? Então, vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da... Lembrando também que esse material também está lá no nosso material de apoio no portal de vocês. Tá? Então, o primeiro princípio que nós temos é o princípio da distinção. Gente, deve ser, então, diferenciado os chamados combatentes dos não combatentes. E ainda existe uma proteção dos não combatentes contra os ataques, tá, gente? Aqui nós temos aquela ideia de proteção do civil. E aí, ampliando um pouco mais essa visão, isto também compreende os chamados bens de caráter civil e a ideia dos objetivos militares. Quando se discute uma guerra, quando há uma guerra, existe um planejamento nessa guerra. As armas não são entregues aos seus soldados e falam, olha, mete bala em todo mundo. Durante a guerra, existe uma estratégia. E esta estratégia da guerra, então, deve distinguir quem é combatente de quem não é combatente e ainda a questão dos bens, os bens militares e os bens civis. Lembrando que os bens civis não podem sofrer ataque ou represária. E aí nós vamos ver um pouquinho ali para baixo que, muito embora esses bens civis não possam ser atacados, há uma exceção à regra quando esses bens civis são utilizados, então, para armazenamento de material bélico, esconderijo de combatentes do Estado inimigo. Então, o princípio ele não é absoluto, tá, gente? Vamos lá. O princípio da limitação. Deixa eu ver se eu consigo ampliar esse trem aqui para vocês. Vamos ver. Acho que agora fica melhor, porque vocês enxergam. Pronto. Opa. Pronto. Então, olha só. O princípio da limitação. Então, deve ser observado os meios para causar o dano ao inimigo, porque esses meios não são ilimitados. Joia? Então, deve ser analisado os meios e os métodos que tornem o sofrimento menor possível e ainda a questão dos danos e sofrimentos desnecessários. Então, eu não faço um Estado inteiro sofrer para alcançar um objetivo militar, tá, gente? Eu só queria chamar a atenção a um ponto que você vai observando que esta proteção, essas proteções ou os princípios, eles buscam muita proteção do civil, do patrimônio civil e assim por diante, tá, gente? O princípio, então, da proporcionalidade. Olha só, como qualquer área do direito, também os atos durante as condutas militares, elas devem ser proporcionais. Só que aqui o que a gente discute é a proporcionalidade da vantagem que vai ser obtida através daquele objetivo
aquele objetivo durante a guerra, tá, gente? Então, há de se haver uma proporcionalidade na medida que se faz com o objetivo que se busca alcançar. Exemplo, não se destrói uma cidade inteira para se conquistá-la. Deve, então, buscar os chamados alvos militares, tá? Então, há uma limitação desse sofrimento. Deve-se observar o resultado correspondente da medida que eu vou tomar, tá? O princípio da proporcionalidade, a gente pode chamar atenção, se você olhar o nosso material lá em PDF, em PowerPoint, você vai ver as fotos da destruição da Síria. Então, hoje a Síria, todas as cidades encontram-se destruídas. Não há mais hospitais, não há mais serviços básicos, as construções, assim por diante. Então, se destruiu um país inteiro sob o pretexto de se ganhar uma guerra. Tá, gente? Então, isso deve ser observado. A necessidade militar. Então, olha só, toda vez que eu tenho uma guerra, esse uso das tropas, ele tem que corresponder a uma vantagem militar. Então, olha só, as condutas militares não justificam condutas desumanas e ainda aquelas atividades proibidas pelo DICA. Gente, a exemplo aqui, nós temos os saques, os estupros e assim por diante. Ainda a questão de concessionamento ou remanejamento de pessoas civis para outros locais e assim por diante. Eu tenho que demonstrar, durante a guerra, o objetivo e a necessidade daquilo, da conduta que eu estou fazendo. Tá? Então, e é vedado ainda as chamadas condutas desumanas. E aí, nós temos uma discussão muito complicada a respeito, por exemplo, da rendição. Olha só, imagine um soldado, então, que chega e vai se render à tropa inimiga. E aí, essa outra tropa fuzila essas pessoas que haviam se rendido. Gente, ao final da guerra, então, havendo a denúncia da ocorrência disso, eles vão responder por esses crimes, tá? Porque isso seria uma conduta desumana. O princípio da humanidade. Gente, olha só, como todas as normas do direito, né, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos a proteção da dignidade humana. E essa dignidade humana, ela cria o princípio que nós chamamos da humanidade dentro do direito internacional dos conflitos armados, que traz a ideia de proibição de destruição de bens ou civis, ou apenas só de caráter, ou exclusivamente civis, com objetivos militares. Então, a destruição de bens de caráter civis, eles são proibidos dentro do DICA. Só que, olha só, como eu disse no primeiro princípio, tem que ser observado que este princípio não é absoluto. Imagina, então, se esta construção civil esteja sendo utilizada para guardar material bélico. E aí, não querendo adentrar muito, mas nós temos um exemplo da Segunda Guerra Mundial, onde, então, a União Soviética armazenava dentro de igreja e dentre outros locais material bélico e tropas. Tá, gente? Então, olha só, muito embora seja um imóvel civil, ele estava sendo utilizado para fins de guerra. Então, aí ele perde então um pouco esse caráter dessa proteção humanística ou da humanidade. Tá? Outro detalhe, estamos esquecendo, as chamadas vítimas civis. Gente, ocasionalmente vai ocorrer vítimas civis. Muito embora durante uma guerra não se busca alvos civis, isso inclui patrimônio e pessoas, mas isso pode acontecer. Porque por mais que a tecnologia tenha avançado, a exemplo de uma bomba que ela é teleguiada a explodir um determinado local, a extensão, então, dos fragmentos dessa explosão podem ferir civis. E aí, por exemplo, a tropa inimiga ela não pode notificar a outra tropa, você fala, olha, nós vamos bombardear, então, um arsenal de armas de vocês, ou então, nós temos um alvo militar, saiam daí. Eles não fazem isso, porque isso inferiria a própria estratégia da guerra, uma vez que eles realocariam as munições, as tropas e assim por diante. Então, sim, pode gerar reflexo no civil, mas esse não pode ser o objetivo.
por exemplo, de uma bomba. Então, eu não posso lá explodir um bairro simplesmente civil sem objetivos militares, tá, gente? Então, esses princípios do DICA, eles também são bem importantes aí para vocês que vão fazer a nossa avaliação daqui a uns dias. Contra direitos humanos. Dentro dos direitos humanos também, nós temos os princípios dos direitos humanos. Chama a atenção a parte inicial da matéria, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, a teoria justnaturalista, justmoralista. Então, depois vocês dão atenção também a esse conteúdo, porque ele é mais tranquilo, bem mais facinho, mas depois vocês dão uma passada, o conteúdo é menor, joia? Então, quando nós discutimos as características dos direitos humanos, essas são divididas, então, quanto às principais e às secundárias, tá? Como característica principal, nós temos a historicidade. O que a historicidade traz, ou qual a ideia do princípio ou característica da historicidade nos direitos humanos? Gente, os direitos humanos não nasceram de uma vez só. Eles foram fruto, então, de uma evolução. E essa evolução, então, acompanha a sociedade, os anseios de proteção da sociedade. A exemplo, nós podemos colocar que antes de 48, nós não tínhamos a proteção da dignidade da pessoa humana. Pós 48, nós já temos a proteção. E ainda, nós podemos chamar a atenção aí dos grupos afirmativos. E isso também protege, por exemplo, a questão dos preconceitos, crime de homofobia e assim por diante, que busca aquela proteção maior do respeito a todos, sem distinção de raça, cor, sexo, religião e assim por diante, tá? Então, os direitos humanos são fruto de um processo histórico. Eles vão evoluindo com o tempo, eles não nasceram de uma vez só, não foram formados de uma vez só. Eles foram crescendo junto com a própria evolução da sociedade. E a irrenunciabilidade. Como o próprio nome diz, os direitos humanos são irrenunciáveis. Ou seja, ninguém pode abrir mão desse direito. E aí, chama a atenção quando nós falamos da irrenunciabilidade, que nós falamos que esse direito não é um direito oponível, ou seja, que você possa abrir mão. Esse direito pertence a você. A ideia do direito humano ser irrenunciável vem da parte inicial dos chamados direitos naturais. Então, alguns autores entendem que os direitos humanos nascem com o ser humano, né, que é a teoria justnaturalista, e aí, por isso, esses direitos são inatos ao próprio ser humano. E uma vez inato ao próprio ser humano, ninguém poderia abrir mão dessa própria natureza. Então, ninguém abre mão do seu direito à vida, do seu direito à liberdade e assim por diante. Tá? Outro ponto, a renúncia desse direito gera nulidade, então, de um documento, se um for feito, né? Chamar atenção para algumas questões mais modernas. Gente, são a questão das mortes assistidas, né? Que de um lado nós temos a discussão da dignidade humana e de outro nós temos o direito à vida. Aqui no Brasil nós entendemos então pela preservação da vida, mesmo que a pessoa esteja em estado terminal de uma doença, ele não pode utilizar a eutanásia, então ele não pode pedir para morrer, joia? Então, quando nós falamos que a dignidade da pessoa humana, quando a gente discute, né, conflitos de preceitos fundamentais, nós não podemos falar que nenhum preceito fundamental é tão absoluto quanto o outro. Vai depender de cada caso, tá, gente? Então, no primeiro momento, olha só, desculpa, eu chamei a atenção ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Então, mesmo que a pessoa esteja na doença terminal, eu vou proteger a vida, ele não tem direito a fazer eutanásia. Olha agora uma situação diversa. No caso do estupro, é possível fazer o aborto, que é o chamado aborto humanitário, uma vez que busca preservar a dignidade humana da mãe. Olha como é que o direito à vida nesse lado, então ele perde para a dignidade humana. Então, gente, quando a gente discute conflito de preceito fundamental, nenhuma regra é absoluta, tá? Então, em uma hora a gente vê prevalecer a vida, em outra hora a gente vê prevalecer a dignidade humana. E eu dou mais um exemplo. E quando entra em xeque a vida versus a vida, olha só, aí ferrou de vez.
que é o caso, então, da gravidez, onde coloca em risco a vida da mãe. Ou seja, há um conflito de preceito fundamental de vida versus vida. E neste, a vida da mãe prevalece sobre a vida do nascituro. Joia? Só como observação. Então, essas regras, para serem discutidas, tem que ter um pouquinho de cuidado. Lembrando que, muito embora os direitos humanos tenham um caráter universalista, né, cada direito interno vem trazendo normas constitucionais sobre proteções divergentes, tá, gente? Nós ainda temos pena de morte em alguns estados dos Estados Unidos. Então, isso também, você vê, e eles são signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? A inalienabilidade. Gente, lembrando, então, que os direitos humanos são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser vendidos ou doados. Então, eu não posso vir e vender a minha dignidade para vocês. A respeito dos direitos humanos serem inalienáveis, chama a atenção para vocês olharem um negocinho depois que vale a pena. Você coloca assim depois, caso arremesso de anões França. E aí você vai ver, então, uma decisão em caráter internacional sobre a impossibilidade de venda da dignidade humana. Só em resumo, neste caso, os anões eles recebiam um dinheiro num bar para ser arremessados. As pessoas pagavam para tampar os anãozinhos longe. Esse caso chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, depois vocês leiam a decisão, que você vê que interessante, que diz que ninguém pode vender a sua dignidade, tá? E aí, quem quiser ir mais a fundo, leia a decisão a respeito dos, como é que chama? Reality shows. Vocês vão ver como é que é interessante. De um lado, então, lá não pode, mas no reality show, ele recebe uma contraprestação para ter sua dignidade reduzida, tá? Vocês vão ver que interessante. E, a exemplo, a própria vida. O indivíduo, quando ele entra numa luta de vale tudo, ele está colocando a vida em jogo em troca de um prêmio. Então, vocês vão ver como é que as decisões são interessantes quando a gente discute aqui, tá? Imprescritibilidade. Gente, os direitos humanos são imprescritíveis. Só que o direito de reparação dos direitos humanos, estes prescrevem de acordo com a legislação, então, do Estado, tá? Então, se você for pedir uma indenização por danos materiais, morais, essas vão respeitar o prazo prescricional desses direitos, tá? Então, o direito humano eu posso pedir a qualquer tempo. Agora, a discussão indenizatória desse direito, essa prescreve. Então, passamos, então, às características secundárias. A começar, nós temos a proibição ao retrocesso. Gente, como os direitos humanos, eles vêm de um processo histórico de crescimento, os direitos humanos não podem retroagir. A ideia é que os direitos humanos sempre se expandam, tá? Então, não há possibilidade de supressão desses direitos. Exemplo, imagine, então, a Constituição Federal passar por uma emenda onde nós teríamos a pena de morte para alguns crimes, a questão de prisão perpétua e assim por diante. Tá, gente? Universalidade. Gente, eu, de coração, entendo que este é um dos principais essa é uma das principais características dos direitos humanos. Olha só, o que diferencia principalmente os direitos humanos dos direitos fundamentais? O caráter universal, ou seja, o caráter que ultrapassa fronteiras, que ultrapassa territórios, que ultrapassa raça e assim por diante. Então, os direitos humanos, nesse caráter universal, eles nascem pós-Segunda Guerra Mundial, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até então, nós tínhamos normas de direitos fundamentais, ou seja, normas de direitos internos que protegiam vida, liberdade e outros direitos humanos. E aí, então, a partir do caráter universal dos direitos humanos, que expandiu essa visão. Então, pouco me importa onde você vive, qual é a sua língua, qual é o seu sexo, qual é a sua opção sexual. O direito humano protege o humano, o ser humano, e não o ser humano jamaicano, não o ser humano brasileiro, tá? É qualquer ser humano. E isso traduz a ideia da universalidade, sobrepor fronteiras, línguas, territórios e assim por diante. Joia, moçada?
ponto que merece destaque é o chamado relativismo cultural. Recentemente, nós tivemos uma discussão a respeito da amputação dos órgãos, de parte dos órgãos genitais em alguns países africanos, chamado também de mutilação genitária, eu acho, sei lá. E aí, isso chegou e está sob discussão ainda, que alguns países africanos, mesmo assinando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda, em respeito às crenças religiosas, aceitam a mutilação dos órgãos genitais femininos, ou seja, sob o pretexto que as mulheres não poderiam sentir prazer durante a relação sexual, o caráter da mulher apenas no sentido reprodutivo. Olha que pesado, moçada. Então há um desrespeito quanto à igualdade, tá? Só para mostrar para vocês. E acredite, há corrente doutrinária que entende que deve ser respeitado o chamado relativismo cultural. Muito embora a doutrina predominante entenda que não deva ser respeitado se esta ferir preceito humano, tá, gente? Então, é bem complicado. A interdependência. Gente, os direitos humanos, eles são autônomos. Nós temos normas autônomas, proteções autônomas, mas todos eles estão ligados. A ideia é que os direitos humanos são um bloco único e indivisível. Por que nós falamos, então, da característica da interdependência? Sabe por quê? É muito mais fácil, dentro de aspas, eu derrubar uma norma isolada do que uma norma que é protegida em bloco. Então, eu teria que derrubar dentro de aspas, tá, gente? Todos os direitos humanos para aí, então, tentar derrubar uma norma de direito humano. Joia? Então, a ideia de proteção em bloco preserva muito mais os direitos humanos. A inviolabilidade é a impossibilidade de desrespeito, então, desses direitos, seja pela esfera legislativa, judiciária ou administrativa. Ok? Efetividade. Gente, de nada adianta eu ter normas de direitos humanos se eu não tenho ferramentas de exercício desses direitos. Como assim? A Constituição Federal, então, protege o direito à liberdade, mas, caso ocorra a sua violação, nós temos uma ferramenta denominada de habeas corpus. Então, os estados devem promover ferramentas para a proteção dos direitos humanos. Isso é o que gera a chamada efetividade. Beleza? Temos que acelerar que nosso tempo está acabando, né? Centralidade dos direitos humanos. Gente, não se fala em Estado democrático de direito sem que tenha como ponto central da norma a dignidade da pessoa humana. A exemplo, nós podemos enumerar o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, que coloca, então, como fundamento do nosso Estado o respeito à dignidade da pessoa humana. Joia? Então, a gente fala que a dignidade da pessoa humana é o ponto central da norma. É por isso que vem a ideia de centralidade dos direitos humanos. Joia, moçada? Então, deixa eu encerrar esta paradinha aqui, onde que encerra aqui, stop share. Vou deixa à vontade para vocês, tanto a questão do chat, tanto a questão do áudio, para nós batermos um papo. Lembrando que nós teríamos aula presencial hoje, né? Fiquei triste de não vê-los, mas como eu acho que o professor que daria aula anteriormente é grupo de risco, então por isso que nossa aula foi aqui. Mas eu espero de coração revê-los em breve. Beleza, moçada? Então podem ficar à vontade, fazer perguntas para a gente discutir. Beleza, dona Jussara, então tá tranquilo? Então eu vou caprichar na prova. Mentira. Região de Direito Internacional é uma matéria muito tranquila, muito gostosa, né? Tô chateado que esse povo não tá vendo esses vídeos aí, tô só observando isso daí. Tô fazendo um controle de vocês aí. Depois pode mandar no grupo lá, falar, o Karate tá triste com a gente, que a gente não tá assistindo. Estão fazendo tudo no chute, as atividades, que eu acho que as atividades estão muito fáceis. Maldade, né? Moçada, então, ó,
novamente, já não havendo perguntas aí, para o vídeo não ficar muito grande, né? Vou agradecer. Exatamente, gente, ó. Não se esqueçam de levar canetinha colorida para a nossa prova. Lembre-se que eu adoro desenho, né? Então, vocês vão fazer aquelas montanhas, vão fazer os rios, levem lápis de cor e levem canetinhas. Olha que maldade. Gente, brincadeira. Dessa vez não precisa não, tá? Vamos deixar para a nossa próxima prova, eu coloco desenho para os senhores fazerem. Gente, então, ó, vou agradecer novamente, então, a presença de vocês. Muito feliz de ver o rostinho aí mesmo, que virtual de vocês. Tenham um excelente final de semana. Aproveitem para estudar, para todo mundo tirar 10 na prova do Tio Karate. Joia, moçada? Então, valeu e bom final de semana para vocês.